Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver 15 questões de português da banca Sebrasp para nós treinarmos aí para a prova dos Correios. Então, vamos começar aí a fazer nossas questões para você treinar bastante, fixar o conteúdo e fazer questões é uma excelente maneira aí para você conseguir pegar mais experiência para ver como a banca cobra, ver quais são os assuntos que você ainda precisa revisar, precisa estudar, reforçar esses assuntos que está errando. Então, é uma excelente maneira aí de você estudar ativamente. Então, vamos começar, pessoal. Então, é uma prova aí da CESP, né, Sebrasp, de modalidade certo ou errado. Essa prova foi aplicada em 2024, então é uma prova recente. Então, vamos começar a ler o texto para a gente resolver aí as questões. Então, vamos lá. Abre-se uma janela do Centro Operário. Será a aula de Dona Palmira em 1920 ou a reunião para discutir os estatutos? Durante toda a minha infância, eles discutiram os estatutos. Eu não podia entender nada, mas havia pontos terrivelmente sérios. Era Centro Operário de Proteção Mútua, ou Centro Operário e de Proteção Mútua. Pela noite afora, ano após ano, um mulato meio velho e magro, de óculos, o dedo em riste, a voz rascante, atacava com extraordinária ferocidade aquele e não conseguiu derrubá-lo. Os operários talvez se sentissem fracos, sozinhos, precisavam daquele E, que os conjugava com outras camadas sociais. Ficou o E, meu pai foi diretor e, quando morreu, teve o auxílio no enterro. Tudo sem ser operário, tudo graças àquele. E sem o E, eu talvez não tivesse estudado ali. Não me sentaria no comprido banco, onde o último da esquerda era o preto Bernardinho. E à direita, o rosto lindo de Lélia, com seus cabelos doces e uma covinha quando sorria. Quando não estavam discutindo os estatutos ou providenciando um enterro de sócio com bandeira do centro em cima do caixão, os operários e todos que queriam proteção mútua estavam dançando. Sons de pistão atravessam meu sono de infantil. Eu achava estranho e, ao mesmo tempo, alegre e feliz haver baile na semana, haver baile na mesma sala onde eu tinha aulas. Então, esse foi o texto aí, né, contando essas histórias. E agora a gente vamos dar uma lida aí nas questões para a gente resolver, né? Vamos lá. Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens a seguir. 1. No trecho, será a aula de Dona Palmira? No segundo período, a forma verbal será. Então, vamos já grifar aqui, ó, a forma verbal será projeta o acontecimento em questão, a aula, para o futuro. Então, aqui está perguntando se essa forma verbal será, se ela, no texto, se ela tem esse sentido aqui de para o futuro, se esse verbo estar para o futuro. Então, o que a gente tem que fazer nesse tipo de questão? A gente tem que ir lá no texto para a gente ver se é esse sentido mesmo, né? Para ver se está certo ou errado. Então, vamos lá. Está lá no segundo período. Vamos vir aqui no segundo período. Gente, ó, primeiro tem um ponto final, certo? Segundo, então, é essa daqui, o segundo período. Então, vamos lá. Abre-se uma janela no Centro Operário. Será a aula de Dona Palmira em 1920 ou a reunião para discutir os estatutos? Olha só, gente, isso daqui, olha para vocês verem, vamos reler de novo, ó, olha o contexto. Será a aula de Dona Palmira em 1920 ou a reunião para discutir os estatutos?
Aqui, gente, não dá ideia do verbo no futuro, né? Aqui dá ideia no contexto do quê? De dúvida, uma hipótese, né? Será que é a aula ou será que é uma reunião para discutir sobre os estatutos? Então, aqui é uma ideia de hipótese, de dúvida, tá? Então, por isso que a questão 1 está errada, tá bom? Ela está errada. Vamos para a próxima questão, 2. No trecho, será a aula de Dona Palmira em 1920 ou a reunião para discutir os estatutos? A forma verbal A, vamos grifar aqui, poderia ser substituída pelo artigo feminino A, sem alteração do sentido. Então, será que a gente pode alterar o verbo aqui, gente? O que é esse verbo aqui? É de haver, o verbo haver. Será que a gente pode trocar ele pelo o a artigo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar lá no texto e a gente vai dar uma lida lá para a gente ver se pode ou não. Vamos retomar aqui, ó. Então, é o mesmo trecho. Será a aula de Dona Palmira em 1920 ou a reunião para discutir os estatutos? Ô, gente, aqui, esse a, tá? Ele tá no sentido, é o verbo haver, no sentido aí de acontecer, de ocorrer, né? Por quê? Porque olha só, será a aula da Dona Palmira ou vai acontecer aí a reunião, né? Ou vai ocorrer a reunião para discutir os estatutos. Então, esse é o sentido aí do verbo haver, tá? Ou será que vai existir uma reunião? Então, ele está no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Então, por isso que nós não podemos trocar por a, artigo feminino, tá? Então, não podemos fazer essa troca. Gente, esse verbo, ele cai muito nas provas, então tem que treinar bastante, tá? Então, questão 2 aí está errada. Vamos para a opção aí, questão 3. Na oração, mas havia pontos terrivelmente sérios. A flexão na forma verbal havia, olha ele de novo aí, ó. No singular, justifica-se por ser facultativa. O que que é facultativa, né, gente? Por ser opcional, é algo que você pode fazer ou não. Sua concordância com pontos terrivelmente sérios. Então, aqui está falando que o verbo havia, né, ele está no singular porque ele pode ser facultativo, ele pode estar no singular ou não. O que que significa isso? Ele pode estar no plural ou não. E aqui, gente, já tem um erro, tá? Tá errado. Por quê? Vamos lá. O verbo haver, eu não acabei de falar do verbo haver, no sentido de existir, ele sempre vai ficar no impessoal, ou seja, ele não pode ir para o plural, não pode. Então, não é facultativo, ele não pode ir para o plural, ele tem que ficar no singular, ele é impessoal, tá? Como que a gente sabe se ele está no sentido de existir? A gente tem que olhar lá no contexto, né? Então, aqui, ó, já trouxe para nós a frase, ó. Sua concordância com os pontos terrivelmente sérios, ó. Mas havia pontos terrivelmente sérios. Aqui, ó. Vamos grifar. Então, ó. Mas existia pontos terrivelmente sérios. Então, gente, está no sentido de existir. Não pode ir para o plural, tá? Então, por isso está errada, porque não é facultativo, é obrigatório ele ficar no singular, tá bom? Vamos aí para a nossa próxima questão, questão 4. No sexto período do texto, os vocábulos velho, vamos grifar, magro e rascante são adjetivos que qualificam o citado mulato.
Então, para responder esse tipo de questão, tem que retomar o texto, para a gente ver onde que está nessa parte do texto e se eles realmente estão qualificando, né? Se esses adjetivos estão qualificando aí o mulato. Então, vamos ver lá no sexto período. Vamos procurar aí o sexto período. Ó, sexto período, primeiro, segundo aqui, terceiro. Ó, a gente vai encontrando, gente, para quem não sabe, os períodos, vamos contando os pontos finais aqui, ó, tá? Pra gente ir achando aqui o sexto período, tá vendo? Eu não vou ficar contando aqui para vocês, mas a gente bater o olho aqui, a gente já sabe aqui, ó, tá aqui, velho, magro, tá vendo? Tá falando do mulato aqui, ó. Então, vamos lá. Pela noite afora, ano após ano, um mulato, então, ó, um mulato, meio velho e magro. Então, quem que era velho e magro? O mulato. Então, aqui nós já identificamos que velho e magro está qualificando o mulato. Por quê? Porque a gente tem que fazer a pergunta, ó. Um mulato meio velho e magro. Quem que é velho e magro? O mulato. Então, aqui a gente já identificou que é o mulato que é velho e magro. Agora, o que mais que o texto, que a questão pediu? Vamos retomar aqui para a gente lembrar. No sexto período do texto, os vocábulos velho e magro e rascante são adjetivos que qualificam o citado mulato. Ah, tá. Então agora a gente quer ver se rascante está qualificando o mulato. A gente já viu que velho e magro, ok, é isso mesmo, está qualificando o mulato. Agora vamos ver o rascante. Um mulato velho, magro, de óculos, o dedo em riste e a voz rascante. Olha isso, gente. A voz rascante. O que que é rascante? É a voz. Então, o que que é rascante? A voz. O que que significa rascante? Uma voz agressiva, tá? Então, rascante está qualificando a voz e não o mulato. Então, por isso, questão 4 está errada. Está errada. Vamos agora aí para a próxima questão. Enquanto no trecho precisavam daquele que os conjugava com outras camadas sociais. O vocábulo e, então tá pedindo para a gente analisar o vocábulo e, se comporta como um substantivo. Vamos ver se ele se comporta aí como um substantivo. No trecho, os operários e todos queriam proteção mútua. Estavam dançando. O mesmo vocábulo está empregado como uma conjunção aditiva. Então, nós vamos ter que analisar duas situações, tá? Na frase acima, se o e ele se comporta como substantivo, e na próxima, lá que ele citou aqui no último período, né? No último período, deixa eu ver, deixa eu ver qual parágrafo que está aqui. Conjugava no sétimo período o trecho, não, no último período. Se ele está empregado como uma conjunção aditiva. Então, tem duas situações aí para a gente analisar o e. Então, vamos lá. No sétimo período, precisavam daquele e. Vamos ver lá no texto. Aqui, ó, a gente já viu centro operário e, ó, o e aqui, ó. Deixa eu grifar ele. E de proteção mútua. E aqui, vamos achar o próximo. Os operários. Peraí, gente, deixa eu ver. Enquanto no trecho precisavam daqueles e que os conjugavam com outras camadas sociais no sétimo período. Vamos ver. Primeiro, segundo
terceiro, quarto. A gente tem que contar às vezes pra gente ir achando aqui. O quarto período, 5. Ó, o dedo estifacante, 5. E que os conjugava em outras camadas. Aqui, ó. Achei ele aqui, ó. O E aqui, ó, os operários. Então, nós achamos aqui o primeiro. Vamos ver aqui, ó. Já nós achamos o primeiro, certo? Ó, conjugava com outras camadas. Esse ele está perguntando se ele está no sentido de substantivo. Então, vamos analisar. Vamos analisar esse daqui. Vamos começar do primeiro do parágrafo aqui, ó. Não conseguiu derrubá-lo. Os operários talvez se sentissem fracos, sozinhos, precisavam daquele E, que os conjugava com outras camadas sociais. Gente, esse daquele E, né, que eles estão se referindo aqui, realmente está como um substantivo, tá? Precisavam de quem? Daquele E. Então, ele está no sentido aqui de substantivo. Então, está correto. Essa primeira análise está correta, é isso mesmo. Agora, vamos ver qual que foi outro E que eles pediram aqui. No trecho, os operários e todos que queriam proteção mútua estavam dançando, isso no último período. O mesmo vocábulo está empregado como uma conjunção aditiva. Então, vamos ver se esse E aqui dos operários está no sentido de uma conjunção. Vamos lá. No sétimo período. Deixa eu ver. Derrubá-lo. Aqui. Aqui, ó. Sétimo período, ó. Deixa eu grifar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem aí. Aqui, ó. Então, vamos ler aqui do comecinho do parágrafo. Quando não estavam discutindo os estatutos ou providenciando o enterro de sócio, com a bandeira do centro em cima do caixão, os operários e todos que queriam proteção mútua estavam dançando. Vamos ver se tem sentido de conjunção aditiva. Então, ó, os operários, como também todos que queriam proteção mútua, estavam dançando. Olha só, os operários, mas também todos que queriam proteção mútua estavam dançando. Então, a gente pode fazer esse tipo de substituição, que também são conjunções aditivas, e não perder o sentido do texto. Então, está correto. Então, esse ele tem sentido, sim, de conjunção aditiva. Então, a questão 5 está correta, está certo, é isso mesmo. Vamos para a nossa próxima questão, 6. O texto consiste em uma narração contada na primeira pessoa, do singular, com o uso de formas verbais predominantemente no passado, de maneira que evocam memórias pessoais. Gente, aqui está perguntando então o gênero, né? O gênero aí do texto. Será que ele está sendo feita uma narração que evocam em memórias pessoais? Então, gente, está correto, é isso mesmo, tá? Conta a história, tem personagem, tem fatos pessoais. Quando ela fala lá no comecinho, ó, que toda a infância, olha aqui, ó, memórias pessoais, ó, toda a minha infância, tá vendo aqui? Ó, toda a minha infância, eles discutiram os estatutos, eu não podia entender nada. Então, tem fatos pessoais, tem uma narração, tem uma história, tem personagens aqui. Então, correto, é isso mesmo, é uma narrativa, né? Uma narração. Então, 6 aí está correto, questão certo, aí está certa a questão. Vamos para a nossa próxima questão, 7. Em à direita, o rosto lindo de Lélia. O emprego
do sinal indicativo de crase é obrigatório. Olha aí, uma questão de crase, tá? Gente, essa questão a gente nem precisa ir lá no texto, porque olha, em à direita, se você já estudou isso aqui, se você está craque em crase, você já vai conseguir identificar que a questão está correta, é isso mesmo, é obrigatório, tá? Por que que é obrigatório? Porque isso aqui é uma locução adverbial, então é obrigatório ter crase. Quando a gente fala assim, à direita, à esquerda, à noite, então, isso são locuções adverbiais e é obrigatório ter crase, tá? Questão 7 correta. Vamos aí para a nossa próxima questão, questão 8. Na oração, quando não estavam discutindo os estatutos, o sujeito está oculto, mas pela organização dos períodos do texto, conclui-se que ele corresponde a Bernardino e Lélia, mencionados no período imediatamente anterior. Então, essa oração, ó, quando não estavam discutindo aí os estatutos. Está falando que o sujeito está oculto e que eles corresponde a Bernardino e Lélia. Então, o que a gente tem que fazer com esse tipo de questão? A gente tem que ir lá no texto, né, para a gente identificar se é isso mesmo, se eles retomam isso. Então, vamos lá, aqui, ó. Tá lá no, deixa eu ver qual período. No último período, então vai estar aqui para baixo. Ó, último período. Deixa eu grifar aqui, ó. Quando não estavam discutindo os estatutos. Vamos grifar isso daqui. Então, vamos ler desde o início. Quando não estavam discutindo os estatutos ou providenciando o enterro de sócio com a bandeira do centro em cima do caixão, os operários e todos que queriam proteção mútua estavam dançando. Gente, quem que aqui, quando não estavam discutindo o estatuto, estavam organizando aí, né, um enterro, né? Quem que estava fazendo isso? Os operários. Aqui o mesmo fala no texto, ó, os operários. Então, eram eles, estão se referindo aos operários e não aqui a Bernardino, tá? Então, a questão 8 está errada por conta disso, porque está se referindo está referindo aos os operários, tá bom? Esse tipo de questão não pode ter preguiça, tem que ir no texto, tá, gente? Para não cair aí nas pegadinhas. Próxima questão 9. A forma pronominal lo, então vamos grifar aqui, em derrubá-lo. No sétimo período, refere-se ao mulato, citado aí no sexto período do texto. Então, vamos lá no sétimo período, tá? Forma pronominal em derrubá-lo. Vamos ver se realmente está se referindo aí ao mulato. Vamos lá. Vamos ver. No sétimo período, né? Derrubá-lo. Vamos ver onde que está isso daqui. Julgava. Sétimo período, gente. Vamos contar aqui. Ó, os operantes. Aqui, ó, derrubá-lo. Vamos grifar aqui para a gente não se perder. Derrubá-lo. Vamos ler aqui no comecinho do parágrafo. Não conseguiu derrubá-lo. Os operários talvez se sentissem fracos, sozinhos. Precisavam daquele que os conjugavam com outras camadas sociais. Ficou o E, meu pai, foi diretor e quando morreu teve auxílio no enterro. Tudo sem ser operário, tudo graças àquele E. Sem o E, eu talvez não tivesse estudado ali.
Então, gente, quando eles falam aqui de derrubá-lo, não está se referindo aí ao mulato, está se referindo ao aquele E, está se referindo ao E aqui, ó, daquele E, tá? Não está se referindo ao mulato, ó. Vamos ler aqui mais em cima que o parágrafo anterior, para ficar mais claro, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Pela noite afora, ano após ano, um mulato meio velho e magro, de óculos, o dedo em riste, a voz rascante, atacava com extraordinária velocidade aquele E. Não conseguiu derrubá-lo. Os operários talvez se sentissem fracos. Então, quem que eles não conseguiram derrubar? Aquele E. Então, ó, esse derrubá-lo está se referindo a quem? Ao E. Então, por isso que a questão 9 está errada, porque não se refere ao mulato, e sim ao aquele E, tá bom? Vamos aí para a próxima questão, 10. Entende-se do texto que era minoritário, ou seja, era menor quantidade, tá? O posicionamento contrário ao uso do E. O nome do centro operário. Então, aqui está falando que era minoritário o posicionamento ao contrário do uso E. Então, vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó, a gente está falando que eles estão citando o E várias vezes. Então, vamos dar uma lida aqui para refrescarem na nossa cabeça, né, se realmente é minoritário o posicionamento contrário, ou seja, contra, né, esse E, se eles realmente não estão do lado aí do E, né, se esse posicionamento negativo. Vamos ver. Centro Operários e de Proteção Mútua. Pela noite afora, ano após ano, um mulato meio velho, magro, de óculos, dedo em riste, voz rascante, atacava extraordinária velocidade aquele E. Não conseguiu derrubá-lo e os operários talvez se sentissem fracos, sozinhos. Eles precisavam daquele E. Então, aqui, ó, mais um posicionamento, eles precisavam do E e que os conjugava com outras camadas sociais. Ficou o E, meu pai foi diretor e quando morreu teve o auxílio no enterro, tudo sem ser operário, tudo graças àquele E. Então, ó, mais um posicionamento, tudo graças àquele E. Sem o E, eu talvez não tivesse estudado ali, não me sentaria no comprido banco onde o último da esquerda era o preto Bernardino. E à direita o rosto lindo de Lélia, com seus cabelos doces e uma covinha quando sorria. Então, gente, aqui já fala que sim, né? Que o texto era minoritário, posicionamento ao contrário, né? Realmente está correto, porque a gente vê aqui nesses parágrafos que eles precisavam do E, né? Que o E acabou ajudando. Então, a questão 10 está correta. Vamos agora aí para o próximo texto para a gente responder aí as próximas questões. Então, vamos ler esse texto. Se houvesse um concurso para eleger a cidade brasileira com mais filhos ilustres, a pequena cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, levaria com folga entre os 5.570 municípios brasileiros, difícil encontrar em outro interiorano que tenha operado tantas figuras notórias para o país. Talvez Sobral, no Ceará, se aproxime em quantidade, a terra do cantor Belchior, do humorista Renato Aragão, do artista plástico Zenon Barreto, do cineasta Luiz Carlos Barreto, o Barretão. Mas somente a pacata cidade capixaba viu nascer o elenco, tão sortido de folclore nacional a ponto de receber Vinícius de Moraes, o epiteto de capital secreta. São cachoeirenses o cantor e compositor Roberto Carlos, o mais importante cronista brasileiro Rubem Braga,
o compositor Sérgio Sampaio, a atriz naturista Luz Del Fuego, o produtor musical e diretor Carlos Imperial, o ator Jesse Valadão, que foi criado lá, apesar de ter nascido no distrito Muqui. E a atriz Darlene Glória também viveram por lá as irmãs Danusa e Nara Leão. Então, fala aí de um município, né, dos municípios brasileiros, conta aí um pouquinho desses municípios, né, dos famosos, figuras famosas que passaram por lá. E agora vamos ver o que a questão está pedindo. Em relação aos sentidos e aspectos linguísticos do texto precedente, julguem os itens que se seguem. Vamos lá, questão 11. Depreende-se, então, ó, depreende-se do texto, né? Então, a gente entende aí do texto, se infere-se aí no texto que nasceram mais artistas em Cachoeira de Itapemirim do que em qualquer capital brasileira. Será que é isso, gente? Ó, então, a gente entende que nasceram mais artistas em Cachoeira de Itapemirim do que qualquer capital brasileira? Vamos ler lá no comecinho do texto onde está falando. Se houvesse um concurso para eleger a cidade brasileira, mais filhos ilustres da pequena Cachoeira Itapemirim, no Espírito Santo, levaria com folga entre 5.570 municípios brasileiros. Municípios brasileiros, né, gente? Que tá falando aqui. Ó, difícil encontrar outro interiorano. Então, aqui não tá falando da capital. Olha a pegadinha, né? Olha aqui, ó. Tá permitindo que qualquer capital brasileira, tá falando capital. Lá tá falando do município. Ó, tá falando aqui dos municípios e não da capital. Então, por isso está errado. Essa questão está errada, tá? Por conta disso. Olha a pegadinha aí. Vamos para a próxima questão. 12. No primeiro período do texto, a forma verbal levaria poderia ser substituída por ganharia, sem prejuízo do sentido do texto? Lá no primeiro período, vamos ver. No primeiro período, aqui, ó. Deixa eu ler aqui já no comecinho para a gente não se perder. Se houvesse um concurso para eleger a cidade brasileira com mais filhos ilustres, a pequena Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, levaria com folga. Esse levaria, se a gente trocar, ó, ganharia com folga. Não muda o sentido, né, gente? Não muda o sentido e não tem prejuízo aí no sentido do texto. Então, a questão aí está correta, porque não muda o sentido, tá? Vamos aí para a próxima questão, 13. Sem alteração no sentido, no segundo período do texto, ele poderia ser reescrito, então, ó, ser reescrito da seguinte forma: entre os principais municípios brasileiros seria impossível, então vamos grifar aqui, entre os principais municípios brasileiros seria impossível, seria impossível encontrar outro que, não sendo interiorano, tenha gerado tantas figuras importantes para o país. Então, vamos lá, vamos analisar. Entre os principais municípios brasileiros, seria impossível encontrar outro que, não sendo interiorano. Não sendo interiorano, aqui já tem um erro, porque lá fala interiorano no texto, tá? Vamos lá, vamos ler o comecinho de novo para a gente não se perder. Esse tipo de questão, mais uma vez, a gente tem que ler para a gente não se perder, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o segundo período do texto. No segundo período,
Vamos ler aqui. Ó, segundo período, vamos começar lá no comecinho. Se houvesse um concurso para eleger a cidade brasileira com mais filhos ilustres, a pequena cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, levaria com folga. Entre os 5.570 municípios brasileiros, difícil encontrar outro interiorano. Difícil encontrar outro interiorano. Aqui tá falando, ó, difícil encontrar, não sendo interiorano, ó, seria impossível encontrar outro que não sendo interiorano. Aqui já tá errado, gente, essa reescritura tá errada. Por quê? Seria impossível, lá no texto não fala que é impossível, fala que é difícil, tá? Difícil. Então, ó, já pegamos erro. Então, por isso, essa reescrita aqui, essa reescritura está errada, ela está elevada, ela extrapolou lá do texto, tá? Cuidado com as pegadinhas. Olha que é uma banca maldosa, hein? Então, questão 3 aí está errada. Vamos para a próxima questão. A retirada dos parênteses que isolam o trecho que foi criado lá, apesar de ter nascido no distrito de Muqui, alteraria as relações coesivas e os sentidos estabelecidos originalmente do texto. Gente, aqui, quando a gente usa um parêntese para isolar um trecho, às vezes a gente pode usar o parênteses para não usar a vírgula. Quando a gente usar a vírgula, tá? A gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar mudando de sentido explicativo para um sentido restritivo. Então, mudaria sim, tá? Então, aqui está falando sem alteração do sentido do segundo período do texto. Eles poderiam ser reescritos da seguinte forma: entre os principais municípios brasileiros, seria impossível encontrar. Opa, desculpa que eu estou lendo a mesma questão. Vamos, peraí, para 14. A retirada dos parentes que isola o trecho que foi criado, apesar de ter nascido no distrito de Muqui, lá no penúltimo período, alteraria as relações coesivas e os sentidos estabelecidos originalmente. Vamos lá, então, para gente, para ficar mais claro, tá? Vamos lá no. Aqui, ó. Esse aqui é o penúltimo período, tá? Entre vírgulas aqui. Então, vamos ler essa partezinha aqui, ó. A atriz, naturista, Luiz de Del Fuego, o produtor musical, o diretor Carlos, o ator Gessé, que foi criado lá, apesar de ter nascido no distrito Muqui. Aqui, gente, entre parênteses, é para dar uma explicação, tá? Para dar uma explicação que o GS Valadão ele foi criado lá, apesar de ter nascido no distrito de Muqui. Quando a gente tira esse parênteses, a gente vai usar as vírgulas. Quando a gente usa as vírgulas aqui, a gente vai estar restringindo, é uma restrição. Então, muda o sentido, tá? Então, aqui na 14, mudaria sim as relações, tá? Alteraria as relações coesivas e os sentidos, tá bom? Então, opção aí, retirada dos parentes que isola o trecho, que foi criado, apesar de ter nascido em Muqui, alteraria as relações? Correto, alteraria. Então, questão correta. Vamos para a nossa última questão, 15. De acordo com o texto, então, olha o de acordo, né? Está lá no texto. O epiteto capital secreta, atribuído por Vinícius de Moraes a Cachoeiro de Itapemirim, deve-se à variedade de celebridades nascidas nesse município. Gente, são as figuras notórias, são as figuras ilustres, tá? Então é isso mesmo, ó. Tá aqui, quer ver? Figuras ilustres, figuras notórias. Aqui, ó. Aqui.
Ó, tantas figuras notórias para o país. Então, gente, aqui, ó, o elenco tão sortido e ponto a receber Vinícius de Moraes, o epiteto da capital secreta. Então, são ilustres, são figuras notórias, tá? Então, está correto, é isso mesmo, correto, tá? Então, nós finalizamos aí nossas questões, essas 15 questões, para a gente praticar bastante aí para os Correios. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser conhecer um pouco aí da minha apostila, eu criei uma apostila com questões anteriores que já foram aplicadas nessa modalidade certo ou errado. Tem bastante questão lá da CESP também para você praticar bastante. São 50 questões por R$ 12,90. Eu vou deixar o link aí no vídeo, se caso você tenha interesse, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigada e tchau, tchau.